Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso e hoje eu quero falar de um tema muito interessante que é sobre o nosso ministro astronauta, o Marcos Pontes, tá? Antes de começar, eu vou pedir para você já deixar um like, para você se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E na descrição aqui do vídeo tem um link, caso você queira apoiar o canal, tem o Apoia-se e tem dados para você fazer alguma doação, porque o pessoal pede que eu compre câmera, que eu compre cenário, que eu faça alguma coisa. E eu sou professor, sou pobre, então se você quiser ajudar, fica à vontade, tá bom? Vamos lá, eu estava pesquisando aqui um pouquinho sobre o Marcos Pontes, porque para mim é até complicado falar, porque ele é de Bauru e eu também, eu moro aqui em Bauru. E eu critico ele, daqui a pouco eu posso ir no supermercado e encontrar a irmã dele lá, mas tô aqui para isso mesmo, né? Eu anotei aqui alguns dados para conversar com vocês, fiz até uma planilhazinha de Excel aqui assim, né? Porque as pessoas estão muito decepcionadas desde que teve aquela declaração do Bolsonaro de que queria ver os dados do INPE. O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tinha divulgado que o desmatamento na Amazônia em relação ao ano passado tinha crescido 88%. Aí ele disse que aquilo não devia ser, devia estar errado, porque se desmatasse nesse ritmo que eles falam já não tinha mais Amazônia há muito tempo, acho que vocês estão lembrados disso, né? E ele disse que queria conversar com o diretor do INPE e que ele queria ver esses números antes de serem divulgados, porque isso prejudica muito a imagem do Brasil. Então você vê, primeiro assim, os números que o INPE divulga não são números que o INPE inventa, porque ele usa como base dados tirados de satélites internacionais, não são dados simplesmente colhidos aqui no Brasil. Ele pega a imagem de satélite, satélite americano, satélite russo, satélite chinês, satélite alemão, satélite inglês. Ele junta esses dados que são públicos, essas imagens estão disponíveis por aí, se você pesquisar, essas imagens você encontra. Ele junta esses dados e ele faz um relatório. Então, assim, não são coisas que você precisa discutir. Quero discutir esses dados já foram discutidos e é verdade. As outras empresas internacionais que usam esses dados chegam à mesma conclusão, que o desmatamento aumentou e muito, nessa proporção de 88%. Então, o que se esperava de um ministro de Ciência e Tecnologia? Que ele fosse defender o INPE. Né, que ele fosse falar, não, isso aqui são dados científicos, isso aqui tem comprovação técnico-científica, não tem por que a gente achar que tem algum viés ideológico nisso, isso aí tá certo. Mas não, o que ele fez? Ele fez um comunicado, vamos dizer assim, pelo Twitter, dizendo que compartilhava com a estranheza do presidente da República, quer dizer, ele também desconfiava daqueles números, foi o que ele disse, e que o diretor do INPE tinha sido muito emocional nas declarações e que ele devia evitar isso em declarações futuras. Passou pano geral, resumindo, quando ele deveria defender um instituto conhecido, renomado como o INPE, ele simplesmente passou pano para o governo. Aí eu vejo as pessoas decepcionadas e eu penso assim, por que será que as pessoas estão decepcionadas? Porque veja bem, Marcos Pontes não tem nada a ver com ciência. Ele não é um cientista, ele não é um acadêmico, ele não é ligado à área de pesquisa, ele não é ligado à área acadêmica, nada. Eu vou fazer um resumo para vocês da carreira dele. Olha, ele nasceu em Bauru, né, em 1963. Em 1980, ele se formou aqui no Liceu Noroeste. Em 84, ele se formou na AFA, que é a Academia da Força Aérea. Em 1989, ele se formou em Engenharia Aeronáutica no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em Pirassununga. Então, assim, ele é um engenheiro, ele é ligado à tecnologia, não à ciência, são coisas diferentes, né? E ele não tem nada a ver com ciência. Na vida dele, não tem nada a ver com ciência. Ele é um engenheiro que estudou para ser piloto da Força Aérea. Ele é um militar com atuação militar, apenas e tão somente isso. As pessoas criticaram muito a indicação dele exatamente por causa disso. Ele não tem nenhum envolvimento com a área científica e também não tem experiência política, não tem articulação política. Mas estava indicado, as pessoas foram na onda, estava todo mundo na onda do bolsonarismo, era o ministro astronauta. Mas aí vamos vendo, ó.
Em 1998, ele foi selecionado pela NASA para fazer um treinamento, porque o Brasil tinha direito a uma vaga no programa espacial, porque estava botando dinheiro para Estação Orbital Internacional. Era um projeto de vários países, o Brasil colocava dinheiro e, por ajudar financeiramente, tinha direito a uma vaga. Aí ele foi o selecionado brasileiro para participar. Ele fez o treinamento lá na NASA, 1998 isso, e terminou o treinamento. Então ele foi conhecido como astronauta da NASA, porque ele fez o treinamento, não porque ele foi para o espaço pela NASA. Ele nunca foi para o espaço com a NASA, tá? O voo dele estava planejado para 2001, só que por problemas financeiros, o voo dele não aconteceu, foi adiado para 2003. Em 2003, teve a explosão do ônibus espacial Columbia, e aí os voos de ônibus espaciais americanos foram suspensos por tempo indeterminado. Então começou aquela história de que, o cara foi selecionado em 98, passou 2000, 2001, 2002, 2003 e nada do cara ir para o espaço. Aí o que o Lula fez? O Lula, quando era presidente, fez um convênio com os russos, pagou 20 milhões de dólares e mandou o Marcos Pontes para o espaço, como o primeiro brasileiro a ir para o espaço, com o programa russo. Então ele teve que aprender russo para conversar lá com o pessoal, é obrigatório aprender russo. Ele foi para o espaço, ficou 10 dias no espaço, 2 na nave Soyuz, 8 na Estação Internacional e voltou. Foi recebido como herói, astronauta brasileiro, mas foi muito criticado porque aos 43 anos de idade, no ano de 2006, no ano em que ele foi para o espaço, olha, presta atenção para isso, no ano de 2006, voltou do espaço, fez o pedido para ir para a reserva. Ele se aposentou, vamos dizer assim, com 43 anos de idade. Aí ele fez isso por quê? Porque o militar da ativa não pode ter atividade comercial, ele não pode ser sócio de empresa, nada disso. Então, como estavam chovendo pedido de palestras para ele, todo mundo queria palestras motivacionais, sabe aquelas palestrazinhas assim do tipo, quando você fizer um plano, mire na lua, porque se você errar, ainda assim você estará entre as estrelas. Palestras motivacionais são bem vazias, né, de conteúdo. E ele estava fazendo esse tipo de palestra, mas o militar não pode fazer. Então ele simplesmente voltou em 2006, teve um momento dele de herói, pediu para ir para a reserva e foi para os Estados Unidos. E lá ele estava morando. Então, mais uma vez eu reforço, ele não tem ligação com ciência e ele não tem nada além de ser um militar que teve uma passagem paga pelo Lula para ir para o espaço, voltou, deu baixa, foi para a reserva na aeronáutica e foi morar nos Estados Unidos ganhar dinheiro. Em 2014, ele resolveu entrar para a política. Ele foi candidato a deputado federal pelo PSB. Veja só, PSB, Partido Socialista Brasileiro, que é um partido de esquerda. Não se elegeu e em 2018 ele foi candidato ao Senado pelo PSL do Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, ele se ofereceu para ser vice do Bolsonaro na chapa. Um cara que tinha disputado a eleição anterior pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Estava se oferecendo para ser vice do Bolsonaro em 2018. Coerência política também nenhuma, certo? Bolsonaro nem respondeu, ele não foi candidato a vice, ele ficou como segundo suplente de senador, mas foi convidado para ser ministro da Ciência e Tecnologia. E é aquilo que eu falei, é um cara sem articulação política, sem sequer coerência política, um cara que disputou uma eleição pelo PSB e disputou outra pelo PSL, caiu no colo dele uma pasta para ele administrar com bilhões de recursos que vão para a área da ciência e tecnologia, sendo que ele não é da área de ciência, ele não sabe de pesquisa sobre bolsa, sobre desenvolvimento, sobre fomento, ele não tem experiência quanto a isso. E aí as pessoas simplesmente se decepcionam com uma declaração dele, nesse caso do IPE. Mas eu pergunto, o que as pessoas esperavam? Eu acho que essa decepção vem de uma noção errada que as pessoas possam ter do que é um astronauta. Eu acho que um astronauta, na cabeça das pessoas, está meio que ligado a um herói.
As pessoas acham que um astronauta é um cara que foi para o espaço, que deve ser... Eu acho que as pessoas associam com a imagem de um herói. Então esperavam que ele fosse ter algum tipo de atuação, mas que não tem base nenhuma quando você vê o histórico dele. Ele não tem preparo para aquilo, não tem vocação para aquilo, ele nunca atuou com aquilo. Eu acho que é a mesma esperança que as pessoas têm quando votaram no Bolsonaro, que é o nosso capitão, o nosso mito, que vai acabar com essa mamata, que vai prender os bandidos. Não existe super-herói, gente. Um cara que foi, durante 28 anos, 7 mandatos consecutivos, deputado federal e não apresentou nada de produtivo, por que quando ele fosse presidente de um país complexo como o Brasil, de um país tão plural, tão diversificado, no meio de uma crise, agora ia aparecer o talento político dele? É claro que não. Óbvio que não. Não tem como acontecer essas coisas. Não tem milagre, não tem super-herói. E eu acho que grande parte da decepção que as pessoas têm com o Marcos Pontes é porque achavam que ele era algum super-herói, que nunca foi. Você entendeu? Ele podia ter dado uma contribuição ao governo que já valeria mais do que tudo que ele fez até agora. Num governo que está cheio de olavista, um governo que está cheio de fundamentalista, babador de ovo desse tal de Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho resolveu entrar na onda agora de que ele também é terraplanista. Sim, agora o homem está duvidando de que a Terra é plana porque não há dados que comprovem que a Terra é esférica. Nada na ciência comprova, ele diz. Ele, estando dentro do governo, ele poderia ter dado a maior contribuição possível. Ele falava, gente, escuta aqui, eu sou o astronauta brasileiro, eu fui para o espaço, eu vi esse planeta de fora, eu dei a volta nesse planeta várias vezes e a Terra é redonda. Parem de falar besteira, parem de ser idiotas. Nem isso ele fez. Então não é que ele não fez nada, ele não fez o básico que se espera do único brasileiro que foi para o espaço. Quando todo mundo puder falar, eu sou terraplanista, a Terra é plana, ele podia falar, gente, eu vi, eu estive lá, a Terra é redonda, o que vocês estão querendo discutir, vocês estão loucos? Nem isso ele fez. Então assim, eu queria deixar claro para vocês, eu acho que no governo do Bolsonaro tem 3 tipos de pessoas, basicamente, que estão lá. Eu acho que tem um grupo de fundamentalistas, um grupo do tipo Damares, Weintraub, que tem ou um fundamentalismo religioso, no caso da Damares, ou no caso do Weintraub, que é um fundamentalismo olavista, um cara que segue os ensinamentos do Olavo de Carvalho, que acha que o nazismo é um movimento de esquerda, que contra Paulo Freire, sabe? Eu acho que tem esse tipo de fundamentalista. Tem também um grupo de militares, tem um grupo de ministros lá que vem de uma ala militar, que foi colocado em vários setores lá, simplesmente por serem militares, independente de terem preparo para aquilo, ou de terem alguma afinidade com aquela área, algum estudo específico naquela área, simplesmente por serem militares estão lá. E você tem uma ala que eu acho que é a ala dos que estão querendo se dar bem. Estão lá porque é um cargo aqui, é uma boquinha, eu vou aproveitar essa oportunidade, não importa que governo que é, mas eu quero estar lá para me dar bem de alguma maneira. Eu não estou aqui para julgar ninguém, para dizer se ele é da ala da boquinha, da área dos militares ou da área dos fundamentalistas. Talvez ele não seja nem de nenhum desses, ele é um ministro assim meio pálido, é um ministro opaco, é um ministro que não aparece, que não fala nada, que não faz nada, ele parece que é um deslocado. Ele é um astronauta que realmente está perdido no espaço, ele está no mundo da Lua, ele não tem função de estar lá, e se não existisse esse ministério, dava na mesma. Sabe, ele está lá, mas se ele não tivesse, dava na mesma. A atuação do ministério é pálida, passa batido, não é uma coisa que se note. Então nós simplesmente temos um ministério a menos, porque ele me parece ser um perdido no espaço. Ele não orbita nem entre o grupo dos militares, dos lunáticos, de nada, ele está lá perdido. Então eu não sei porque que as pessoas estão decepcionadas. Simplesmente ele é um cara que não tem o preparo para estar onde está, como tantos outros. Não é super-herói, astronauta não é super-herói, ele é apenas um militar que foi para o espaço porque o Lula pagou a passagem. Voltou, virou as costas e foi para os Estados Unidos ganhar dinheiro. É só isso. Então, assim, eu acho que é complicado eu fazer esse vídeo sendo aqui de Bauru, porque, como eu disse, eu posso ir no mercado e encontrar com a irmã dele, com a mãe dele, com a tia dele, posso encontrar a parentada toda aí, vir tirar satisfação. Mas a vida é assim, né? Eu não vou falar só do pessoal que está lá em Brasília, porque eu nunca vou encontrar. Se está aqui, eu não posso fazer nada.
E se vocês estão decepcionados com alguém que é de Bauru, eu peço desculpas, mas tem alguém de Bauru que eu sei que nunca vai decepcionar vocês, isso eu posso garantir que essa pessoa não vai decepcionar vocês, que é a Palmirinha. A Palmirinha, pelo menos, é uma bauruense que não vai decepcionar vocês. Então, se vocês quiserem pensar mal de Bauru por causa do Marcos Pontes, esquece o Marcos Pontes, pensa na Palmirinha. A Palmirinha não vai decepcionar vocês. Valeu? Esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ajudar o canal, tem o link aqui do nosso Apoia-se, tem os dados para você fazer qualquer doação. Eu vou parando por aqui, se inscreve no canal e deixa o seu like. Um grande abraço para você e eu já fui!